RFI Convida. O RFI Convida de hoje tem o prazer de receber em seus estúdios o antropólogo, doutor em ciências sociais e babalorixá Rodney William, o pai Rodney de Oxóssi, que está aqui conosco nos estúdios. Muito obrigado, é um grande prazer recebê-lo aqui na Rádio França Internacional. Prazer Rodney. todo meu te reencontrar agora pessoalmente. Estou muito feliz de estar aqui e poder retomar esse debate, não só sobre apropriação cultural, mas sobre outras questões que fazem parte dos desafios desse momento no Brasil e no mundo. Exatamente. Inclusive você está aqui em Paris, Rodney, para participar, entre outras atividades, de uma discussão na próxima terça-feira com a filósofa política Djamila Ribeiro, de um debate sobre feminismo negro e também apropriação cultural, aliás, o tema de seu livro, que foi o 7º volume da coleção Feminismos Plurais, vamos lembrar, que foi uma obra editada pela editora Jandaíra e traduzida aqui na França pela Anacaona Edition, e a sua obra passou então a integrar desde o ano passado o programa de mestrado de interculturalidade da Universidade Sorbonne, certamente motivo de muito orgulho para você. Então vamos começar justamente, Rodney, falando o que se trata exatamente da apropriação cultural. O tema da apropriação cultural tem sido um desafio para mim aqui na França, sobretudo porque a gente pensa a partir do nosso referencial, do nosso lugar de fala, para a gente lembrar a Djamila que está comigo nessa empreitada, né, de trazer essas epistemologias de resistência. E também é sempre desafiador uma realidade diferente da nossa, como temas que nos atravessam e atravessam no mundo inteiro são tratados de acordo com as especificidades locais. Então, na França, o tema da apropriação cultural vai ser entendido a partir de outros referenciais. Eu confesso que eu ainda estou tomando conhecimento desses referenciais para que a gente possa ampliar o debate, para que eu possa aprender um pouco mais, porque é sempre uma possibilidade de troca, né, de conhecer um pouco da realidade da França, para entender também como esse tema é um tema que tomou uma proporção mundial para muito além das polêmicas que surgem pontualmente e ficam ali na superficialidade do que pode ou não pode, como se o tema da apropriação cultural fosse sobre brancos que não podem usar determinados elementos apenas. Na verdade, é sobre como esses elementos são arrancados do seu contexto original, esvaziados de significados, e, obviamente, são tomados como produtos que depois podem ser, inclusive, comercializados. Isso é uma coisa que a gente vê aqui na França, na indústria da moda, né? Elementos que são retirados de outra cultura sem que os créditos ou sem que uma contrapartida seja dada a essa cultura. Inclusive, o tema da apropriação cultural já tem sido objeto de debate no direito internacional privado. O tema da apropriação cultural tem se ampliado e a autoria, né, a autoria cultural tem sido também interpretada como parte dos direitos autorais de um povo e requer uma devolutiva, requer uma contrapartida, porque eu digo sempre que é um conceito simples de apropriação cultural. Se não existe troca, é apropriação. Porque eu sempre gosto de lembrar que a banca do mercado tem dois lados, isso eu aprendi com meu colega na coleção, o pai Sidney, que escreveu sobre intolerância religiosa. Então, a banca do mercado tem dois lados, e se uma pessoa vem para trocar comigo, mas não me deixa nada, ela está me roubando. Portanto, a apropriação cultural é um ato de violência, ainda que seja uma violência simbólica, sutil muitas vezes, disfarçada de homenagem, de apreciação, é uma violência simbólica que acaba desembocando em violências reais. No fundo, a apropriação cultural é um desdobramento do racismo e serve, inclusive, para desmerecer a cultura do outro como uma forma também de desumanizar determinados grupos. E esse conceito, então, de apropriação cultural, ele é diferente de realidades, claro, diversas, mas ele evolui de maneira diferente em países que foram resultado de uma colonização do que países que foram colonizados? Sem dúvida nenhuma, isso traz uma diferença fundamental para o entendimento do que é apropriação cultural, embora o conceito, né, e um conceito-chave na apropriação cultural é quando um grupo dominante se apodera
de elementos culturais de um grupo que é histórica e socialmente dominado e esvazia esses elementos culturais de significado. E nós não podemos perder de vista que esses elementos estão conectados não só à construção da identidade desse povo, mas também aos seus territórios de resistência. Portanto, quando uma pessoa negra se reencontra com um território de resistência, com um território de ancestralidade, por exemplo, ela o faz como uma forma de reafirmar o seu pertencimento e se fortalecer para os enfrentamentos que ela vai ter na sociedade mais ampla. Então, reforçar os traços culturais é uma forma de enfrentar o racismo. Quando esses traços são apagados, há uma morte simbólica, porque é a morte da cultura, é o genocídio cultural. Então, quando se mata a cultura de um povo, se mata este povo. Aliás, é uma forma muito mais eficiente de matar um povo, é matar a cultura de um povo. Então, nós, humanos, temos uma especificidade, nós produzimos cultura. Cultura é tudo que o ser humano produz. E uma vez que nós produzimos culturas, esses elementos culturais passam a nos definir no mundo, nos diferenciando de outros povos, mas também reafirmando a nossa construção de diversidade como algo que é uma especificidade nossa para a própria adaptação aos ambientes que às vezes são hostis, né, à nossa condição natural. Então, nós criamos artefatos, nós criamos roupas, nós aprendemos a dominar, inclusive, do ponto de vista da magia, alguns territórios, algumas plantas, alguns animais, justamente para que a gente possa sobreviver nesse meio que, considerando a nossa dificuldade de adaptação natural, encontra na cultura uma forma de se adaptar, mas também uma forma de sobreviver e resistir enquanto um povo que precisa se reafirmar justamente para que possa continuar existindo. Agora, Rodney, como esse conteúdo crítico, nessas reflexões, dessas questões relacionadas ao racismo e à comunidade negra tem se disseminado na sociedade brasileira, na tua opinião? Acho que eu não tenho como fugir desse debate de comparação com a França, né? Porque a gente tem se deparado com uma discussão, por exemplo, com relação à mestiçagem, que é muito diferente da maneira como a gente compreende o mestiço no Brasil. E acho que o mestiço ainda vive na França um não lugar. Um não lugar, ou seja, há uma dificuldade para a construção de uma identidade dessa pessoa que não é nem negra, nem preta, nem branca, mas também não se situa em um lugar que é próprio dele. No Brasil isso já está resolvido, né? Tecnicamente, inclusive, uma pessoa mestiça, ou seja, que é gerada a partir de uma relação interracial, ela vai ser compreendida a partir da forma como ela é lida socialmente. Então, se eu tenho uma mãe negra e um pai branco, se eu me parecer mais com o meu pai, certamente eu serei lido na sociedade brasileira como branco. Se eu me parecer mais com a minha mãe, eu serei lido como negro e vou sofrer as consequências do racismo. Obviamente que uma pessoa que é mestiça, ela não está livre de sofrer o racismo, mas ela tem algumas vantagens na construção das relações. Então, o privilégio, em alguns momentos, ele pode ser dado a pessoas que se pareçam mais com o fenótipo branco. Ao contrário da pessoa que é preta e retinta e que não tem como disfarçar a sua negritude. E aí ela vai sofrer, obviamente, as consequências do racismo. O que não é diferente do que acontece aqui, embora essas coisas não sejam faladas claramente. A questão racial não é uma questão que seja tranquila para ser abordada da maneira como a gente aborda no Brasil. Se fala de políticas voltadas para a raça como uma condição, né? O quesito cor, por exemplo, na área da saúde, foi fundamental para saber do que as pessoas negras morriam. Até porque são pessoas que não têm acesso a saneamento básico, portanto tem uma construção social da doença. A doença é decorrência da falta do acesso à saúde. Então a gente precisa compreender que essas questões requerem saber qual é a população que é prejudicada, justamente para que essa população seja favorecida por políticas públicas que promovam a igualdade. E igualdade é simplesmente não permitir que essas pessoas não tenham acesso. Então, quando a gente fala de racismo, a gente fala da negação da oportunidade. O racismo nega a oportunidade, nega acessos, e acho que isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Obviamente que isso pode ter, em alguns países,
uma vítima preferencial do racismo. Então, em alguns lugares, o racismo se volta mais para aqueles que têm origem árabe, em outros lugares para aqueles que têm origem oriental, ou indígena, ou origem negra, mas de qualquer maneira, a desumanização do outro, pensando, obviamente, o referencial branco como a norma. Então, tudo que se define a partir do branco é o outro. O branco é a norma e o outro é aquele que tem que ser, muitas vezes, combatido, demonizado. E a gente percebe isso no Brasil muito claramente, porque a demonização, por exemplo, das religiões de matrizes africanas, com as quais eu trabalho como pesquisador, foi uma forma de demonizar a cultura e as pessoas negras. Então, todo o processo de perseguição ao povo negro, sobretudo aos homens negros, que se encaixam no arquétipo do Exu, né, desse Exu malandro, desse Exu trapaceiro, que é como as pessoas veem Exu da maneira estereotipada, estigmatizada. Tudo isso, de certa forma, é o estigma que persegue o homem negro também, que foi o homem perseguido no pós-abolição, encarcerado e a quem foi negado toda a possibilidade de reconstruir a sua vida. Agora, Rodney, você também, claro, né, acabou de comentar, é um especialista, um estudioso das questões relacionadas à religiosidade. Estamos vivendo hoje no Brasil uma campanha eleitoral onde a religião passou a ser um dos focos de campanha. Como é que você observa o que está sendo discutido e da maneira como a religião está presente nesse período no Brasil? É interessante que a religião que passou a direcionar a narrativa eleitoral foi a religião evangélica, sobretudo os evangélicos neopentecostais, de uma escola, eu diria, um pouco mais conservadora e até reacionária e fundamentalista. São eles que estão pautando o debate. E a partir da maneira como o debate tem sido conduzido, há um maniqueísmo, e esse maniqueísmo excludente que não faz parte das religiões de matrizes africanas, mas esse maniqueísmo que coloca o bem e o mal, cada um de um lado, e como pares de oposição, né, que precisam se digladiar num campo, e esse campo é o campo eleitoral, das disputas de narrativas que têm sido alimentadas pelas mentiras, pelas construções que são distorcidas, que a gente tem chamado de fake news. Então, isso tem sido o grande problema das eleições, já foi o grande problema nas eleições de 2018 e continua sendo um problema, muito embora o Tribunal Superior Eleitoral esteja muito atento, fiscalizando tudo isso. De qualquer maneira, há uma característica nas eleições brasileiras, da maneira que eu vejo, o bolsonarismo precede a figura do Bolsonaro. O bolsonarismo é uma característica, né, que se apoia nessa moral, né, cristã, conservadora e reacionária, que já precedia esse atual presidente, mas que encontra nele a figura símbolo e que pode, evidentemente, levar tudo isso para adiante como um projeto. E esse projeto segue bastante forte, mas com uma reação também muito forte. E a reação é parte daquilo que nós, enquanto pessoas negras, enquanto pessoas minorizadas na sociedade brasileira, a reação e a resistência sempre foi, né? Não só neste momento, mas ao longo da nossa história, sempre foi o lugar que nós ocupamos, o lugar da resistência, o lugar da luta, o lugar da sobrevivência, muitas vezes. Então, para as pessoas brancas, mais progressistas, talvez elas tenham sentido a perseguição desse governo e a necessidade de lutar pela garantia de direitos neste governo, porque nós tivemos um respiro, sobretudo nessa fase de redemocratização do Brasil, mas nós não podemos perder de vista que a nossa democracia é algo muito recente e que essa construção foi interrompida e nós temos esperança de retomar essa reconstrução, essa construção democrática, essa retomada da democracia, que obviamente vai ser a garantia de direitos e a possibilidade de lutar por mais direitos, de lutar pelo aprofundamento dos direitos. Acontece que no Brasil há uma confusão, isso já dizia o professor Milton Santos, entre privilégio e direito. E há uma elite que considera que os seus privilégios são direitos.
E, obviamente, que elas não querem, que essa elite não quer perder os seus privilégios. E a nossa luta é contra isso. E o privilégio é branco, é cristão, é hétero. Então nós precisamos também, como povos que se acostumaram nesse lugar da luta, também perceber o quanto a luta nos chama para que nós possamos tomar também outros espaços que sejam espaços de poder e decisão, mas para isso a conscientização do povo, ou seja, que haja uma consciência, não só do povo negro, mas do povo brasileiro, do povo pobre brasileiro, das populações que são minorizadas, porque essas pessoas são atravessadas por outras características, né? Uma pessoa negra é uma pessoa que às vezes é negra, mas é evangélica, e dentro da igreja evangélica ela vai aprender que o aborto é errado, que a homossexualidade é errada, e ela vai combater tudo isso, e o candidato que a representa nesse sentido, ele vai ter um discurso mais reacionário. Então, fazer toda essa luta para conscientizar o povo de que a garantia do direito, porque um negro evangélico, ele vai passar por todos os problemas do racismo no Brasil. Inclusive, a Bíblia na mão dele pode ser confundida com um revólver. Né? Nenhum guarda-chuva no Brasil é confundido com uma metralhadora na mão de um branco, mas na mão de um preto uma furadeira é confundida com um revólver. Então, a gente precisa entender que antes dessas pessoas serem evangélicas, e a gente não pode perder de vista um dado fundamental, a religião evangélica é a religião que contém o maior contingente de pessoas negras. Só que essas pessoas negras continuam enfrentando o racismo. Então, a nossa raça, a nossa cor vem na frente. Portanto, as questões raciais precisam também ser pensadas como algo fundamental, não só para definir políticas públicas, mas também para pensar o processo de democracia no Brasil, porque democracia com racismo não é compatível. Não pode existir democracia se não houver um combate efetivo e eficiente ao racismo. Com relação às religiões de matriz africanas, elas continuam sendo perseguidas no Brasil? Não só estão sendo perseguidas, mas essa perseguição é histórica. Então, há um combate às religiões e às tradições de matriz africanas e à cultura negra no Brasil desde sempre. Desde sempre. O samba foi perseguido, a capoeira foi perseguida, o candomblé foi perseguido, e até hoje as pessoas torcem o nariz pro funk, querem criminalizar o funk, querem criminalizar todas as culturas negras, que são as culturas que nascem da favela, né? Das favelas, que são os territórios negros, e esses territórios negros sempre foram territórios criminalizados. Recentemente, num debate, o atual presidente diz que na favela só tem bandido. Isso é um discurso que precisa ser combatido, porque isso está, de fato, no imaginário, inclusive no imaginário do Estado, que entra na favela atirando antes de perguntar quem são, né, os cidadãos de bem. Porque não é possível, né, que num território, né, como aquele, que é um território negro, mas a criminalização dos corpos negros é uma realidade que nós precisamos enfrentar. E a criminalização dos corpos passa também pela criminalização da cultura. Justamente por isso que, às vezes, um homem e uma mulher negra precisam negar sua cultura como uma condição de existir. Porque há uma lógica de pensar que, além de preto, a gente pode ser macumbeiro, além de preto, a gente pode ser uma série de outras coisas, e de fato a gente é. Mas há opressões também que se acumulam nos corpos negros. E muitas vezes, para não passar por mais violências, por exemplo, um preto já tem na sua condição, né, na sua condição racial, física inclusive, no seu fenótipo, elementos que já vão ser suficientes para que ele sofra violência. Mas quando ele se reveste de símbolos das religiões de matriz africanas, o risco de ser violentado aumenta ainda mais. O risco de tomar uma pedrada porque carrega uma insígnia do orixá, uma conta, porque está vestindo branco numa sexta-feira. Inclusive, o nível de perseguição às religiões de matriz africanas foi tão crescente nos últimos anos que as pessoas não podem sequer usar sua roupa branca na sexta-feira. Elas não podem pendurar sua roupa branca no varal nas comunidades, porque as milícias se associaram às igrejas evangélicas, sobretudo as mais radicais, e têm perseguido com muita força, com muita violência, as religiões de matriz africanas. Então, esse governo deu escopo para que a intolerância religiosa crescesse. Basta ver os dados, né? Um crescimento nas denúncias de intolerância religiosa, sobretudo nas denúncias que partem dos terreiros de candomblé. E isso independe de quem está
está no terreiro de candomblé. Eu sou um pai de santo, eu sou um babalorixá em São Paulo, uma cidade, um estado onde a grande maioria das pessoas que frequentam o terreiro de candomblé são brancas, com nível superior e tudo mais. No entanto, isso não impede que elas sofram exatamente a mesma perseguição religiosa, o mesmo racismo. Muito obrigado, Rodney William, antropólogo, doutor em Ciências Sociais, babalorixá, o pai Rodney de Oxóssi, pela entrevista à Rádio França Internacional. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. A honra foi toda minha. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.